Relatório policial revelou que minha esposa de 8 anos me traía. Então eu decidi destruir a vida dela. Sempre achei que levava uma vida relativamente tranquila. Acreditei que o casamento traria ainda mais paz, mas nunca imaginei que seria justamente essa parte da minha vida a trazer complicações e drama. Ainda mais porque a mulher com quem me casei não parecia ter nenhum perfil problemático. Nós nos conhecemos na época da faculdade. Ela estudava ciências biológicas, era inteligente, focada e nunca foi de festas. Antes de mim, só tinha tido um relacionamento. Além disso, era muito madura emocionalmente. Se você visse tudo isso do mesmo jeito que eu vi, também não imaginaria que as coisas sairiam tão errado. Mas saíram. Já faz 12 anos que nos conhecemos e 8 que nos casamos. Durante a maior parte desse tempo, tivemos um relacionamento tranquilo. Até quando ela precisou se mudar de cidade por causa do trabalho e eu decidi ir junto. Levamos tudo de forma lógica, sem dramas. Abandonamos muita coisa, mas conseguimos recomeçar da maneira mais simples possível. Sempre fui grato por ela estar na minha vida, porque parecia tornar tudo mais fácil. Por isso dói tanto saber como ela jogou tudo fora com apenas um ato. Descobri que ela estava me traindo, e só descobri por pura sorte. Nos mudamos para a cidade atual há 2 anos. Já tínhamos raízes firmes na antiga, mas a oportunidade que surgiu para ela era boa demais para recusar. Então largamos tudo e começamos do zero. Ela fez amizades rápido, eu demorei mais, mas acabei criando meu pequeno círculo de confiança. Foi assim que conheci Jeff, um colega de trabalho dela. Parecia um cara legal, e eu já tinha visto os dois interagirem algumas vezes. Tudo me parecia platônico. Como trabalhavam juntos, era natural que criassem certa afinidade. Nunca me senti ameaçado, e também não vi necessidade de cortar essa amizade. Até porque ele nem era o melhor amigo dela. Na nossa antiga cidade, ela vivia de bicicleta e transporte público. Apesar de saber dirigir, quase não pegava no carro. Mas aqui, a vida era praticamente feita para motoristas. Então, alguns meses atrás, ela decidiu comprar um carro. Confesso que nunca gostei da forma como ela dirigia. Sabia se virar no básico, mas parecia sempre distraída, voltando com histórias de quase bati ou a guia apareceu do nada. Para muitos pode soar engraçadinho, mas para mim era falta de atenção perigosa. Tentei ajudar, ensinar, mas nunca vi melhora real. Eu sabia que era questão de tempo até acontecer um acidente. E aconteceu. Ela me ligou chorando. Por mais que eu quisesse ficar irritado, a primeira preocupação era saber se estava bem. Disse que os paramédicos a examinaram no local e que estava tudo certo. Mas o acidente foi forte o bastante para os airbags abrirem, o que me deixou preocupado. Quis ir até o local, mas ela insistiu para eu apenas encontrá-la no hospital. Achei estranho a demora, demorou quase 1 hora para me ligar de volta. Quando cheguei no hospital, ela parecia estar bem. Disse que o carro provavelmente tinha dado perda total, mas não me importei, tínhamos seguro. Pelo que contou, parecia ter sido culpa dela. Bateu na traseira de outro carro. Normalmente isso acontece por falta de atenção. Ela recebeu alta em poucas horas, e levei-a para casa. Nos 2 dias seguintes, cuidei dela até se sentir bem para voltar ao trabalho. Disse a ela que eu cuidaria de todo o processo do seguro. Foi aí que as coisas começaram a não fazer sentido. Primeiro, o acidente aconteceu no horário em que ela deveria estar no escritório. Segundo, ela fez de tudo para que eu não fosse ao local do acidente. Na hora, ignorei. Afinal, ela estava bem, e isso era o mais importante. Mas tudo desmoronou quando fui buscar o relatório policial para dar entrada no seguro. Ali estavam detalhes que ela simplesmente não quis me contar. E o pior, ela mesma tinha me autorizado a buscar o documento, sem imaginar o que estaria escrito lá. O relatório confirmava: o acidente foi culpa dela. Não freou a tempo e bateu na traseira do carro da frente. Mas a parte que ela escondeu de mim é que havia um passageiro com ela. O policial relatou que tanto minha esposa quanto o passageiro tiveram apenas ferimentos leves. Esse passageiro era Jeff. E segundo o relatório, Jeff parecia desesperado para sair dali. Recusou atendimento médico, disse que não precisava, e foi liberado após se identificar. Naquele momento, o acidente em si deixou de ser minha preocupação. A pergunta era: por que minha esposa escondeu que Jeff estava no carro? Eles eram colegas e amigos, então não seria nada estranho se estivessem juntos voltando do almoço. Mas o horário, o segredo e a insistência para que eu não fosse até o local deixavam claro: havia mais coisa ali. Ela sabia que eu não ignoraria isso. Ela só não contou porque tinha certeza de que eu perceberia o que estava acontecendo. Mas não previu que o relatório policial revelaria tudo. Dei entrada no seguro, mas agora sei que preciso confrontá-la. Antes disso, queria ouvir conselhos de outras pessoas para me preparar melhor.
Voltei aqui depois de umas 2 semanas. Eu tinha escrito sobre minha esposa que sofreu um acidente. Descobri, através do relatório policial, que havia um passageiro no carro e ela não mencionou absolutamente nada sobre isso. Achei estranho, porque eu conhecia a pessoa que estava com ela. Não havia motivo para esconder. Mas o fato de ela ter decidido ocultar esse detalhe tão importante me pareceu algo muito intencional. Depois que descobri, prometi a mim mesmo que iria confrontá-la. Fiz isso, e a resposta dela não foi boa o suficiente, o que me levou a tomar as rédeas da situação. Na mesma noite em que finalizei toda a papelada do seguro, pedi que ela sentasse para conversar. Comecei perguntando se havia algum detalhe sobre o acidente que ela não tivesse me contado. Ela respondeu: tipo o quê? Já te disse tudo. Quer saber se eu estava bebendo ou algo assim? Não estava. Não sabia se ela estava se fazendo de desentendida ou se realmente achava impossível eu saber que Jeff estava no carro. Essa postura dela só me irritou. Então falei diretamente: estava me referindo ao passageiro. Avisei que o relatório policial deixava claro que havia outra pessoa no carro. Falei isso justamente para ela não tentar negar. Ela ficou visivelmente surpresa, mas permaneceu em silêncio tempo suficiente para eu ter certeza de que realmente havia alguém com ela. Só depois fingiu se lembrar e disse: ah, é mesmo, o Jeff estava lá. Perguntei por que não tinha me contado em nenhum momento. Ela alegou que havia esquecido, já que ele saiu do local mais rápido que ela. Disse a ela que me preocupava muito o fato de um bom amigo e colega de trabalho a abandonar numa cena de acidente. Onde eles estavam indo que era tão urgente a ponto de ele não ficar nem para garantir que ela estava bem. Ela não respondeu. Então questionei o motivo de estarem fora naquela hora. Não era horário de almoço nem depois do expediente. Ficava difícil entender porque ambos estavam rodando pela cidade. Ela percebeu que estava virando um interrogatório. A verdade era algo que ela não podia me contar, então mentiu. Não precisei nem investigar. Era óbvio que era mentira. A desculpa dela foi patética. Disse que Jeff lembrou que alguém próximo a ele ia viajar, então saiu correndo para comprar um presente e ela o levou. Disseram que estavam voltando do local quando bateram o carro. Jeff não se machucou, e ela só teve arranhões, então ela o mandou correr para entregar o presente já que precisavam voltar ao trabalho logo. Se eu fosse idiota, talvez acreditasse. Mas era conveniente demais, e não explicava por que esconderia a presença dele. Mesmo assim, fingi que tinha acreditado. Se perguntasse diretamente se ela estava me traindo, ela nunca daria a resposta real. Preferi guardar silêncio e tentar ver com meus próprios olhos antes que ela apagasse provas. No dia seguinte, agimos como se estivesse tudo normal, mas eu sabia que precisava ir até o fim. Peguei o MacBook dela e abri o iMessage para ver as conversas com Jeff. Tudo parecia limpo demais. Ela com certeza tinha apagado mensagens comprometedoras, seja depois da minha confrontação ou como hábito. Já tinha visto eles brincando pessoalmente, e aquele histórico estava perfeito demais para ser real. Por sorte, ela estava logada no Facebook. No Messenger, as coisas eram um pouco mais flertosas, mas nada que eu pudesse usar como prova definitiva. Por impulso, decidi olhar os e-mails, e foi lá que encontrei os planos dela com Jeff. Não eram mensagens românticas, mas sim com datas, horários e locais. Inclusive, um desses encontros coincidia exatamente com o dia do acidente. Não precisava ser gênio para entender. Aqueles eram pontos de encontro para os casos extraconjugais. Notei que nem sempre eram hotéis, o que significava que às vezes iam juntos de carro e depois seguiam para outro local. Eu só precisava de provas que ela não pudesse negar. Tentei acessar o Gmail dela, mas não consegui com as senhas que eu sabia. Então percebi que teria que monitorar os e-mails com frequência. Por sorte, menos de uma semana depois chegou outra mensagem com local, data e hora. Era a chance perfeita. Contratei um detetive particular, porque seria arriscado demais segui-la sozinho. Passei para ele todas as informações sobre os movimentos dela e sobre Jeff. Ele garantiu que acompanharia desde o momento em que ela saísse de casa até voltar. Na manhã seguinte, vi o carro do detetive estacionado discretamente do outro lado da rua. Foi uma tortura esperar até o dia acabar. Quando ela chegou em casa, sabia que em breve teria notícias. O detetive me chamou ao escritório no dia seguinte, em vez de mandar algo por mensagem. Mas adiantou dizendo: seu instinto estava certo. Meu coração afundou. A mulher com quem me casei realmente estava me traindo com aquele amigo. Se eu tivesse proibido a amizade, seria chamado de controlador e inseguro. Agora veja no que deu. Pelo menos aprendi a lição para relacionamentos futuros. No dia seguinte, fui até o escritório do detetive. Ele confirmou que minha esposa se encontrou com Jeff no horário e local combinados, e que depois entraram juntos no carro dele e foram para um hotel. Descobriu também, através de funcionários, que eles iam lá 3 a 4 vezes por mês,
e já fazia pelo menos 6 meses que isso acontecia. Senti que ia enlouquecer ouvindo aquilo. O melhor cenário seria descobrir que tinham dormido juntos apenas uma vez. Mas não, era um caso prolongado. O detetive me entregou fotos deles se encontrando, entrando no hotel de mãos dadas, saindo 2 horas depois. Tudo com registro de data e hora. Confrontei minha esposa o mais rápido possível. Disse que sabia que ela estava dormindo com Jeff há muito tempo. Ela ficou em choque, balançando a cabeça, mas não dei espaço. Falei que sabia que naquele mesmo dia tinham ido ao hotel. Que sabia que estavam a caminho de outro encontro quando sofreram o acidente. Por isso ela esqueceu convenientemente de mencionar que ele estava no carro. Desafiei ela a continuar mentindo, porque eu não estava com medo de mostrar o quanto estava furioso. Nunca levantei a mão para uma mulher, mas confesso. Se ela tivesse continuado mentindo, não sei se teria me controlado. Ela mal conseguiu falar. Disse que não era para ter durado tanto, que era só uma emoção passageira e que sabia que estava errado. Tentou minimizar, dizendo que nunca foi tão bom quanto comigo, mas que era a adrenalina de fazer algo proibido. Caiu de joelhos, pedindo desculpas, chorando, repetindo que foi um erro horrível. Mas eu sabia. Ela só lamentava porque eu tinha descoberto. Se não fosse por isso, teria voltado para Jeff como em qualquer outro dia normal. Falei que não havia mais nada a dizer sobre nosso relacionamento. Ela estava me traindo há meses, e iríamos nos divorciar. Aconselhei-a a juntar as coisas e ir morar com Jeff, já que ele era solteiro. Eu não tinha amante para correr atrás, então não sairia da minha casa. Dei 15 minutos para ela ir embora. Ela saiu em 15 minutos, nunca tinha me visto tão sério. Dias depois, enviei os papéis do divórcio para ela no trabalho. Não sei se foi morar com Jeff. Se foi, chega a ser patético. Mas sinceramente, não me importo. Só sinto desprezo por ela. Espero ter em breve minha atualização final, quando o processo de divórcio estiver concluído. Sou um homem solteiro novamente, e isso me deixa imensamente feliz. Nunca pensei que o divórcio seria algo que traria alegria, porque sempre me imaginei lutando pelo casamento. Mas não dessa vez. É fácil perceber como aquilo em que você acredita muda quando descobre que foi traído. Quis confrontar o Jeff, mas decidi que não valia a pena. Ele sabia que ela era casada e, mesmo assim, escolheu dormir com ela. Fosse pela emoção, fosse apenas por desejo. Não merecia meu tempo. E como vocês vão ver, consegui atingi-lo sem nem mesmo planejar. O divórcio em si não foi tão complicado. O advogado dela tentou me espremer até a última gota, mas o meu advogado destacou muito bem que ela tinha um bom emprego e havia escolhido trair. Portanto, não havia motivo para eu recompensá-la financeiramente. Abri mão da parte que me caberia de uma possível indenização do seguro pelo acidente de carro. Continuei morando na casa que alugávamos, já que eu tinha mais condições de arcar com o aluguel sozinho. Também deixei claro que não permitiria que ela tentasse morar lá com o Jeff. No fim, ela saiu sem nada, e isso já foi uma vitória para mim. Mas eu queria machucá-la de verdade. Então, a próxima coisa que fiz foi entrar em contato com a empresa dela e com o chefe, avisando que 2 funcionários estavam tendo um caso em horário de expediente. Além de o relacionamento no trabalho ser mal visto, eu tinha provas. Fotos dela no hotel e até o registro da data do acidente. Ficou claro para o chefe que, em determinados horários de serviço, os 2 estavam esculpindo um tempo para se encontrarem. E claro, isso não acabou bem. O chefe dela foi bem razoável, e por ser divorciado também, não teve problema em ficar do meu lado. Resultado: tanto minha ex quanto Jeff foram demitidos. Ela sabia que tinha sido eu o responsável por o chefe descobrir tudo e apareceu em casa furiosa. Fiz questão de provocar ainda mais, agindo como se não me importasse. Isso a deixou ainda mais fora de si. Mandei ela sair da minha casa, ou chamaria a polícia. Ela me desafiou a ligar. E só saiu quando realmente disquei o número. Mas não antes de arremessar um vaso pequeno contra a janela. Para mim foi até engraçado, porque eu sabia que a câmera de segurança havia gravado tudo. O passo seguinte foi pegar as fotos dela com Jeff e o vídeo da câmera e compartilhar com todos próximos de nós, mostrando exatamente quem ela era e o que tinha feito. Nem preciso dizer que a fofoca pegou fogo. Os pais dela ficaram decepcionados. As amigas próximas tentaram defendê-la, mas os amigos em comum ficaram chocados. Virou um caos. Curiosamente, ela não voltou em casa para gritar e brigar, mas o meu carro foi riscado no trabalho. Fiquei certo de que toquei num ponto sensível. Juntei as imagens da câmera de segurança do trabalho, alguém de capuz, e as da minha casa, anexei ao boletim de ocorrência. E estou decidido a arruinar a vida dela de todas as formas possíveis. Talvez alguém ache que estou exagerando. Mas, para mim, é só uma pequena parte da dor que senti vendo minha vida desmoronar. Acho justo que ela prove do mesmo.
E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.